Olá, companheiros. Eu estava pensando aqui comigo que certa vez, procurando entender melhor as coisas, eu voltei a minha atenção para o sentimento do amor. Eu procurei entender, sentir o amor, conhecer, compreender. Então comecei a observar as demonstrações de amor que havia à minha volta, o relacionamento das pessoas. Bom, eu dei bastante atenção ao namoro. Inclusive eu tive, como acho que todo ser humano, o ímpeto de amar, o primeiro amor, e para mim foi muito forte, muito intenso, e durou muitos anos para que eu deixasse de sentir aquela emoção, a palpitação, coração acelerado, aquele frio no estômago, o mal-estar de estar amando o primeiro amor. Bom, é uma coisa que difícil de entender, mas vendo as coisas que acontecem com os outros, comparando também o que acontece comigo, observei as relações também nas danças, as pessoas que dançavam. Eu sempre tive comigo que isso tem alguma relação de intimidade sexual, a dança de casais. E fiquei observando também, reparando os meus sentimentos, os sentimentos alheios, a intensidade de amor entre um e outros. Inclusive, eu mesmo estava ali para me conhecer. Nessa ocasião de pensamento, eu me dediquei a procurar sentir. Eu me preocupei porque eu pensava comigo, claro, eu tinha uma certa convicção de que eu era uma pessoa fria sentimentalmente. O que me levou assim a analisar, a observar a minha condição, a minha frieza diante dessa questão de amar, esse sentimento de amor. Foi assim com esta questão. Eu sempre chorei quando eu perdi os meus animaizinhos, todos os meus cães, todas as minhas crias. Eu nunca comi a cabrita que eu criei. A galinha eu trabalhava no sítio, as galinhas eram minhas, e eu tinha 450, mais que isso, de galinha, e eu não comia porque eu não matava. Eu não mato animal algum. Eu não gosto de criar um animal e depois ter que matar. Eu tive uma cabrita que eu tratei ela tão bem, com muita ração, que ela engordou tanto a cria que deu problema no parto dela, e eu tive que chamar um veterinário. Eu gastei muito com aquela cabrita. Eu fiquei ali, eram umas 3, até 4 horas da manhã, amanheci o dia ali, ó, do lado dela, chorando. Então eu observei esse lado meu. Observei também que quando eu tinha notícia de que houve uma tragédia, um acidente, na ocasião era um trem. Foi esta tragédia que me ajudou a fazer essa observação. E nessa tragédia morreu muitas pessoas. Eu, sabendo a notícia dessa tragédia, eu não tive impacto de sentimento. Ver uma pessoa que está morta, assim, morreu, eu não sinto tanto quanto eu sinto por um animal. No caso, se um homem, um carro
viajando de carro na estrada e ele bateu no animal e nesse acidente tanto um quanto o outro morrer, a minha compaixão está mais para o animal. Então eu fiquei preocupado. Por que motivo é que eu não tinha esse sentimento pelo ser humano, tanto quanto os animais? Muito difícil essas observações, muito difícil. Palavras são poucas. Não, palavras são muitas, mas eu não tenho habilidade de colocá-las todas nos seus devidos lugares. Mas passando o tempo, eu percebi que aquela falta de amor, aquela falta de afeto que eu tinha com o ser humano, com o homem, com os animais racionais, ela se reverteu para o meu sentimento em relação à humanidade em todo. Eu tenho um sentimento de compaixão pela humanidade, pelo ser humano, pela fraqueza, pela fragilidade do ser humano. Um ser humano inteligente, ele sabe que ele é perverso, que ele é mau, que ele é tudo que não presta. Nós somos. Eu tenho piedade, eu tenho compaixão da humanidade, mas não do ser humano. É claro que eu não sou perverso com o ser humano, pelo contrário, muitas pessoas são julgadas e sentenciadas, coisas que eu não faria, eu evitaria de julgar e sentenciar uma pessoa. Mas em relação ao amor, quem já procurou lá no fundo do seu ser o que é o amor? Também nessa ocasião eu me aprofundei no sentido do desejo sexual, entender o momento, aquele ímpeto, aquele desejo. Por quê? Qual razão? É claro que eu não posso dizer, explicar o que eu aprendi, o que eu compreendi dessas minhas observações. Eu só posso esperar que alguém também faça as suas observações e eu não peço que ninguém me explique o que entendeu daquilo que observou. O importante é que conheçamos o limite de cada um, porque você conhecendo o limite dos que te rodeiam, você localiza o seu próprio limite. Eu penso assim, é claro, eu baseio a mim pelos outros, pela humanidade. Eu baseio a mim pelos que me rodeiam. Então, quando eu vou julgar, pesar, medir alguém, eu me lembro de que eu estou fazendo isto comigo mesmo. Bom, companheiros, isso é um pensamento meu que me passou assim, de repente, eu lembrei à toa. Bom, companheiros, vida longa a todos.